Olá, tudo bem com vocês? A luz acabou de desligar, gente. Tava ligadinho. Como vocês estão? Sei que eu estou sumida por aqui. Tem um motivo, gente, tem um motivo. Eu fiz vários vídeos para postar aqui para vocês e eu perdi esses vídeos. Sim, na verdade, gente, eu fiz vídeos longos. E vídeo longo, vocês sabem que é muito tempo. Então, assim, eu perdi os vídeos uma semana em que eu estava cheia de trabalhos. Não teve como eu trazer vídeo aqui para vocês. Mas estou aqui. Estou gravando um vídeo de noite. Por isso que eu estou falando um pouco mais baixo. Geralmente eu gravo de manhã. Mas por vocês, eu vou fazer esse vídeo hoje. Eu achei um vídeo bem interessante. A pureza masculina na visão da mulher. Eu achei bem interessante os vídeos desse moço, sabe? Ele traz uns conteúdos muito interessantes. Eu vou trazer mais vídeos dele futuramente. Então vamos lá ver esse conteúdo. Não sei o que está por vir. Não sei se ele vai criticar, se ele vai apoiar. Não sei o que ele vai falar. Tá? Porque força representa segurança. E homem forte não é o que acumula experiências sexuais. Homem forte é o que domina os próprios impulsos. Autocontrole é força. Domínio próprio é masculinidade. Ok. Vamos separar então. Uma coisa é o cara ser puro. Com puro, eu vou pressupor virgem. Que você falou a pureza masculina e tal. Então eu pressuponho que a pureza que você se refere é virgindade, ok? E o cara ter domínio próprio não está correlacionado com ele ser virgem. Porque o homem se manter na condição de virgem não é difícil. E quanto mais os anos passam, mais fácil fica. Então, agora vamos chocar essa informação com o discurso de vocês. Muitos caras vão relatar que a virgindade deles parece ser uma espécie de repelente. Muitos deles vão acabar escondendo que são virgens. Tá, mas onde que esses homens estão indo? Onde eles estão falando que é virgem? Aí é que tá. Porque tipo assim, ai, as mulheres não querem homens virgens. Tá, mas que tipo de mulher você tá indo atrás? Tem mulher que já experimentou de tudo. Ela vai querer um homem tão podre quanto ela. Sabe? Que tá tão cheio de demônios quanto ela. Então, cara, complicado, né? Das meninas, muitas vezes por vergonha. Sim, eu concordo que uma garota, uma menina de Deus, uma menina que tem um compromisso com Deus, ela deveria valorizar isso, ela deveria ver com bons olhos isso. Mas a gente também não pode esquecer que mesmo sendo cristã, ou muçulmana, ou católica, ou protestante, independente da linha teológica dela, ela é uma fêmea. Existe uma razão pela qual as meninas do mundo, as mulheres seculares, se atraem por homens com experiência, falam abertamente isso, e as cristãs também. As religiosas, só porque creem em Deus, só porque são cristãs, elas não estão acima das outras, elas não se tornam ali uma super-humana. Não, ela ainda tem os mesmos instintos, as mesmas coisas que bate um arrepio nenhuma, bate nessa aqui também. Só que ela vai tentar não ceder e não se inclinar a essa tendência natural, natureza. Então dizer que a experiência não atrai. E a pureza no sentido da virgindade não atrai. Porque ela às vezes associa a, esse cara não tem tato. Na hora, vou ter que falar. Muita menina, mesmo sendo virgem, na hora, quando ela olha pro cara, quando ela viu o jeitão do cara ali e tal, ela pensa, cara, ele nunca, na hora lá, e se ele não souber? E ele não vai, talvez esse cara não vai me... Qual foi a última vez que você chamou ele de gostoso? Sem ser brincadeira, tipo piada. É gostosinho! Faz tempo. Tá. Tipo assim, cara, a mente do homem deve ser muito pequena em pensar que a mulher só tá condicionada a pensar a isso. Tipo assim, lá na hora ele não vai estar com medo do recado. Se a menina não tem experiência, por que você acha que ela vai estar pensando nisso? Se ela não tem experiência. Outra coisa, pode ter homem virgem que tem muito mais masculinidade, muito mais testosterona do que um homem que já teve 1000 mulheres. Muitas delas sentem isso, nunca vão falar abertamente. Tá? Elas nunca vão lançar uma dessa. Vai ser um dos cortes mais virais do planeta. Eu era virgem, tava escolhendo um cara, mas fiquei com medo daquele cara era virgem, eu fiquei com medo. Será que ele vai conseguir me pegar direito e tal? Eu não sei, ele não sabe. São inseguranças humanas, ok? E esses aspectos eles não podem ser totalmente ignorados. Eu não tô pregando que o cara tem que sair e fazer alguma coisa. Eu tô dizendo que isso é um fato. Eu só tô dizendo isso é um fato. A atração pela experiência existe na igreja e os homens sabem exatamente do que eu estou falando. Se a proposta de vocês é mudar isso, tá? É jogar na cabeça das meninas que, olha, o atraente mesmo é o homem virgem, é o homem puro, perfeito. Nada melhor do que isso, porque isso na verdade seria uma ótima, como se diz, seria uma ótima guinada de direção, porque as coisas têm sido assim desde sempre, tá? Desde sempre. Então, se os homens
que piranharam, se os homens que viveram já, né, suas experiências e fizeram e fez e aconteceu, não tiverem acesso a essas meninas que viveram de forma prudente, é o que acontece, eles têm, tá? Então, se isso acontecesse, perfeito, seria uma grande mudança, seria uma grande revolução. Infelizmente, a maioria desses homens promíscuos tem acesso a essas meninas que viveram de formas prudentes. Infelizmente, gente, infelizmente. E ter essas mulheres ensinando a mulher a valorizar aquele homem que não tem uma vida promíscua e que até mesmo é virgem, é maravilhoso. É assim, ó, esplêndido, esplêndido. É igual eu sempre falo. Aqui, eu ia achar o máximo se as mulheres, elas tivessem mais preconceito com homens que ficam com prostituta, com homens que têm uma vida promíscua. Eu ia achar o máximo, principalmente as mulheres do mundo. Eu acho que isso ia ser maravilhoso. Muita coisa, entende? Não é o caso ainda. Por quê? Aí eu tô colocando, existe esse fator natureza em jogo. Não é que elas são mal intencionadas ou alguma coisa nesse sentido, é natureza. A fêmea, ela quer se sentir segura. Então ela busca segurança financeira, emocional, mental naquele cara, sexual também. Vamos desconstruir urgentemente a ideia de que homens experientes... Vamos desconstruir o... Reparou que a mulher ela tem essa necessidade de desconstruir coisas? Elas amam desconstruir as coisas. É porque mulher fala demais, né? Elas amam falar. Eu sempre falo isso, mulher fala demais. Muito bom. Eu torço que vocês consigam. Porque isso é um instinto humano da fêmea, ok? E o mundo foi assim desde sempre. Então, se vocês conseguirem, se elas, né, conseguirem dominar essa vontade, esse instinto, se elas chegarem nesse ponto de que, pô, tem um cara na igreja que o rapaz ali, ele é experiente, ele já fez umas paradas e, pô, ele tem confiança, ele confia no taco, não adianta, porque a experiência traz isso. E, pô, eu queria muito ele, tá? Mas não, ele tem experiência. Acho melhor escolher o irmão Walters, o porteiro, entendeu? Ele fica ali na porta, paz, o senhor, irmãos, tal. Tem 19 anos, mas a alma de 62. Em casa ele usa calça tactel e sandália de couro. Tá, e a atração não conta, não? Você, homem, você vai ficar com a mulher feia? Que você não sente atração por ela? Não, cara, porque você não vai sentir vontade de ficar com aquela mulher. O mesmo acontece com a mulher. A mulher ela tem que olhar pro homem também e sentir atração por esse homem. Lógico que ela vai querer saber se o cara é de família, se o cara era da gandaia, se o cara teve experiências, sabe? E se ele se arrependeu de verdade, se ele era um cristão de berço. Então, tipo assim, são vários fatores a falar, tipo, esse assunto é um assunto que ele não pode ser generalizado. É um assunto muito complexo. A mulher tem que querer aquele homem que tem tal jeito que ninguém quer. Mas é questão de atração. Se a mulher A, B, C não quer aquele homem porteiro, vai ter a H ou a W que vai querer ele. Se um tipo de mulher não quer esse homem, às vezes outro tipo de mulher quer esse homem. É questão de atração, gente. Sabe? Não é tipo assim, ninguém me quer. Sempre tem alguém que quer. Sempre tem. Eu espero que dê certo. Por isso precisamos desconstruir urgentemente a ideia de que homens experientes sexualmente são mais atraentes do que homens que se guardam. Mas afinal, então por que para tantas mulheres o homem puro passou a ser visto como atrasado? Por quê? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo. Em 1848, na primeira onda do movimento feminista, iniciou-se um processo que teve um pilar muito claro, a revolução sexual. A partir dali, disseminou-se a ideia de que o sexo poderia acontecer sem consequências, que o prazer sexual poderia ser separado da responsabilidade familiar, que o padrão bíblico para a sexualidade não era proteção, mas sim opressão. O resultado disso, séculos depois, está diante dos nossos olhos. Vivemos a geração de mulheres e de homens mais vazia, revoltada e emocionalmente adoecida da história. Ok. Mas não explicou porque esse tipo, com experiência, tende a ser preferido. Tende a ser sempre o escolhido, o alvo. Eu não sei se vai explicar. Amit Firestone, teórica feminista, disse: a revolução feminista só será completa quando a sexualidade deixar de ser regulada pela família, pela biologia e pela monogamia. Kate Millett afirmou: a liberdade sexual feminina é uma forma de resistência política contra o patriarcado. Pois é, então, pelo visto, você vai dar o background aqui das liberdades sexuais que vieram posteriores ao feminismo e meio que não respondeu a pergunta que você mesma levantou, tá? Que é, por que esse cara tende a ser o predileto, tende a ser o alvo? Com a sua resposta, né, pegando o gancho da sua resposta, eu concluo aquilo que já falei antes. Essa etapa do movimento feminista, que é a liberação sexual, expôs que é um instinto da natureza. Ninguém pregou isso. Busque esse tipo de cara. Não houve essa pregação. Foi algo natural. A mulher precisa, às vezes, aceitar certos aspectos da natureza dela sem achar que ela está se culpando por isso ou por aquilo, sabe? Eu acho isso complicado, porque às vezes elas evitam a verdade, muitas vezes porque elas acham que elas vão
se comprometer ao admitir isso ou aquilo, sabe? Eu sinto isso às vezes. Homem não tem nenhum problema nisso. Homem não tem problema em falar que ele tem instinto de pegar várias mulheres. Ele tem esse instinto. É um fato. Eu não me comprometo com isso. Esse é fato. A gente tem esse instinto. Pegar várias mulheres. Entendeu? Tem essa vontade. Nosso cérebro pede por variedade. Isso está conectado à nossa natureza de fecundar vários úteros diferentes. Tira essa lógica com a manipulação midiática e o incentivo da rivalidade entre os sexos, chegamos no cenário atual. Mulheres sexualmente muito mais experientes, quanto homens que renunciam seus desejos por amor a Deus, são vistos não como protetores, mas como atrasados, como fracos, como não homens o suficiente. Homens inexperientes sexualmente são vistos como lerdos. Minha irmã, escuta isso com amor. Às vezes você não tá desinteressada por ele porque ele é lento demais. Às vezes é você que está vivendo experiências que Deus não te chamou pra viver agora. Porque pra Deus não é um ou outro que deveria ser experiente. O plano original sempre foi que os dois, como solteiros, estivessem no mesmo nível de inexperiência sexual pra descobrirem tudo juntos dentro do casamento. Não em namoro, noivado, mas dentro do casamento. E é aqui que a peneira passa. Uma mulher de Deus não se sente atraída por um homem espertinho, maloqueiro, descontrolado, promíscuo ou perigoso. Ela não confunde força com desordem. Uma mulher que ama verdadeiramente o evangelho sempre vai valorizar a pureza de um homem acima da sua experiência sexual. Quanto mais domínio próprio, mais masculino. Quanto mais puro, mais admirável. Mulheres cristãs, isso é verdade ou não? Eu concordo que o domínio próprio tem um poder. O domínio próprio, a carinha delas, o domínio próprio é algo essencial pro cara, entendeu? Porque sem domínio próprio, o cara vai se meter em todo tipo de rascada possível. Porque através do domínio próprio, o domínio próprio é uma ferramenta que o cara desenvolve mais a masculinidade dele. O cara desenvolve, de fato, boa parte da masculinidade dele. É o que se chama disciplina, né? Ele é um cara disciplinado, ele é um cara com foco e tal. Mas pouco se fala sobre o domínio próprio sexual. E o domínio próprio sexual é aquele domínio que você percebe que nada te impede de ir ali e nada, não tem nada no seu caminho. E às vezes a nega, ela nem quer compromisso de você, às vezes ela só quer que você vá lá e a execute. Mas você pensa, não, caras não religiosos não vão entender do que eu tô falando. Mas homens religiosos já entenderam que sexo não é apenas sexo. A gente não é animal, a gente não cruza, não é cruzo. Existe algo muito além que tá acontecendo ali. Existe algo profundo acontecendo. Então, os caras que já entenderam isso, eles vão falar, peraí. E tem um detalhe, tá? Eu não sei se todo mundo é assim, mas tem gente que assim bota uma coisa na cabeça, decide que vai mudar, decide que não fará mais isso ou aquilo, decide que vai parar e para, irmão. E chances vêm, e oportunidade, e o cara não faz. Não adianta porque o cara não vai. É aquele lance de voto com Deus, sabe como é? Cara, eu já prometi algo pra Isso se chama arrependimento genuíno. O cara realmente se arrependeu dos podres que ele fez no passado dele. Assim como tem mulheres que também se arrependem dos podres que ela fez no passado dela. E hoje na internet falam que a mulher quer zerar a quilometragem, né? É isso que eles falam. Mas não, às vezes a mulher, ela realmente se arrependeu do passado que ela teve. E aí, quando essa mulher vai pra igreja, e ela passa por libertação, e ela limpa tudo que tem que limpar, e ela entrega a sua vida verdadeiramente a Deus, e ela chega no momento em que ela vai se relacionar, ela não vai se relacionar com aquele homem que é puro, ou aquele homem que é exclusivo, aquele homem que estava se guardando. Não, ela vai se relacionar com aquele homem que teve um passado tão podre quanto o dela. Entendeu? Deus e alguém pode chegar e dizer assim, mas Deus não tá se importando. Ei, Deus não te mandou fazer nada. Deixa eu te explicar uma coisa, você chegou lá do nada, falou pra Deus isso e aquilo, quem disse que Deus pediu alguma coisa? Por que você acha que se você fizer e tal, e o cara vai dizer, não tem a ver com como Deus vai se sentir, tem a ver como eu vou me perceber diante dele, tem a ver como eu me vejo, fazendo uma analogia aqui do Rock e o Lutador, né? Não se trata de vencer a luta, se trata de como eu vou me perceber se eu aguentar até o fim desse round, se eu aguentar até o final, é como eu me vejo. Eu preciso entender quem sou eu, do que eu sou capaz, meus limites, o tamanho da minha força e do meu poder. Você entende? O homem que passa pela vida dele na Terra sem entender quem ele é, do que ele é capaz, do que ele é feito. Essa jornada de autoconhecimento interno, ela é muito mais pesada, mais profunda, intensa do que as jornadas externas. Isso que eu estou falando é um exemplo de uma jornada interna. Porque é algo muito interno, você está batalhando contra o seu desejo, tá fácil, tá tranquilo, está totalmente favorável. Mas você decide não ir por uma questão interna. O cara tá te propondo um negócio mais fácil de lucrar, tranquilo, sem consequências, mas você se pega num conflito interno. Como eu vou me perceber aceitando isso? Como eu vou me enxergar depois disso? Pinta uma oportunidade de trair, tá? E o cara se pega pensando, mas como eu vou me ver depois disso? Como é que eu vou me perceber depois de fazer isso aqui? Não tem a ver com outras pessoas, não é externo, é interno. Jesus no deserto é tentado. Vamos lembrar de uma coisa, ele está sozinho. Ninguém tá vendo. Essa jornada interna. É oferecido para ele os reinos do mundo. E ele recusa tudo.
ele internamente vence a fome, a ganância e a satisfação própria no geral. Alguém tem alguma dúvida de como ele volta desse deserto? Com a sua consciência humana, tendo total ciência do que ele é feito, da capacidade dele, porque você há de convir comigo que se ele já soubesse antes, ele não precisaria ir lá para ser tentado. Ele foi para passar no teste. Quando o homem, ele vive a vida dele, ele passa a vida dele nessa existência, pegando geral e bebendo e na farra e tal, tipo assim, ó, esse cara é raso, não é só por causa disso. Isso é apenas um aspecto que aponta para o fato, porque ele constantemente precisa puxar coisas da vida para ele precisa constantemente se embriagar de bebida, mulheres e ouro. E tá na Bíblia que um homem que se entrega a essas coisas tem o seu coração distante de Deus. Então, o mundo tá cheio de caras que estão vivendo a vida totalmente ali, se embriagando de tudo que o mundo, de tudo que o externo tem a oferecer, enquanto que tem outros homens. E é exatamente esse tipo de homem que depois que quiser se casar ou quiser sossegar, vai querer aquela mulher que estava se guardando, aquela mulher que estava tendo uma vida tranquila, né? Não estava se oferecendo aí para vários machos. Que a batalha dos caras é interna, entende? E a cada vitória, a cada conquista, a cada persistência e resiliência, ele fica cada vez mais poderoso. E existe um apontamento natural aí. Quanto mais um homem precisa pegar de fora e colocar dentro dele, sem querer usar o quem se mexer gay, tá? Mas ele tem sim tendências, entende? Ele é um cara que ele está suscetível. Ele não é que ele é, tá? Mas ele está suscetível. Quê? Peraí. Então a gente vai ter que voltar. Peraí. Cada vez mais poderoso. E existe um apontamento natural aí. Quanto mais um homem precisa pegar de fora e colocar dentro dele, sem querer usar o quem se mexer gay, tá? Mas ele tem sim tendências, entende? Ele é um cara que ele está suscetível. Ele não é que ele é, tá? Mas ele está suscetível. Porque é da masculinidade você não precisar colocar coisas em você, figurativamente falando. Não, sem trocadilhos, é fato que eu tô falando. Você não sente necessidades externas. Você é externo. Você põe coisas. Você marca e você deixa marcas e significados e legado. Você não sente necessidade de colocar coisas em você. Não tô dizendo que você nunca vai fazer. Tô dizendo que você não sente a necessidade. Tem pessoas que têm a necessidade. Se não viver assim, não estou vivendo a vida. É tipo assim, esse tipo de pessoa, homem ou mulher, é uma bomba relógio quando busca ter compromisso com alguém. Tende a destruir a outra pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que busca constantemente ser preenchido. Ninguém pode preencher ninguém constantemente. Chega uma hora que aquela pessoa ela tá vazia para você. Você precisa se preencher com outra coisa. Então, homem ou mulher que tem essa tendência, provavelmente ou vai trair ou vai apenas instrumentalizar o parceiro que está. Eu já cheguei a essa reflexão há uns anos atrás, que pessoas que tendem a ser um pouco mais internas, tendem a ser mais reflexivas, elas tendem a desenvolver relações mais saudáveis. As outras pessoas muitas vezes se forçam, tá? Elas se doutrinam a permanecer no modelo que elas julgam mais adequado para si, mesmo que elas não estejam mais tão satisfeitas. Mas essa insatisfação muitas vezes vem dessa existência rasa que elas têm. Eu sei que soa pesado, soa muito taxativo e pouco esperançoso, mas tem um certo sentido se você parar para pensar. Essa condição de ser alguém que precisa chupar as tetas da vida constantemente para sentir que tá vivo, é uma condição que homens e mulheres têm, entendeu? Essa é a minha contribuição ao vídeo das meninas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixa aqui o seu comentário, apoie esse vídeo como você puder. Que Deus te abençoe e até a próxima. Nossa! Estou surpresa! Gente, depois de tantos vídeos horríveis que eu já reagi, esse vídeo aqui foi uma grande surpresa, gente, com todo respeito, viu? Mas que moço inteligente. Eu achei ele muito inteligente. Perto de alguns que eu vi assistindo ultimamente, gente. Eu não vou falar. Eu não sou te falar, lógico, porque não tem necessidade. Mas teve algumas pessoas que eu vim assistindo e falava, gente, mas é de uma tamanha burrice. Eu fico sozinha, falando comigo mesma. Eu fico, Deus, mas pra que uma pessoa tão burra como essa? É burra no sentido. E são pessoas que têm seguidores, sabe? E deixando sua lastra pelo mundo, espalhando essa burrice pelo mundo e tendo lá pessoas acompanhando a sua burrice. E ver, assim, homens falando sobre isso de uma forma tão inteligente, tem meus parabéns. Teve alguns pontinhos que eu discordei, mas eu sou dessa, né? Eu sou do ponto, eu tenho tudo. Tem alguns vídeos que eu tenho vontade de trazer, porém é um assunto polêmico e eu não acho a pessoa tão inteligente assim, ao ponto de eu querer trazer aqui.
sabe? Eu acho que a pessoa fala muita besteira. Eu não tenho necessidade, sabe, gente? Eu não quero um público de pessoas burras, com todo respeito, tá? Eu quero um público de pessoas inteligentes, que sabem pensar, que não generaliza. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Que ele continue fazendo vídeos assim, muito bons. Depois vou trazer mais vídeos reagindo ao conteúdo dele. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau!